Bom, como a dinâmica aqui foi de pedir para vocês falarem alguma coisa, eu gosto de copiar, então, deixa eu achar meu esboço. O jovem hoje está bem agitado, né? Amém. Bom, gente, hoje eu quero continuar um pouco da ministração de 2 semanas atrás. Quem teve há 2 semanas atrás, quando eu falei sobre oportunidade, hoje o tema não é oportunidade, eu quero que você repita uma coisa. Diga, não é o lugar, sou eu. Diga mais forte, não é o lugar, sou eu. Isso é muito importante para você entender o que eu vou ministrar nessa noite. Porque muitas vezes nós tomamos por base o nosso resultado, se nós tivermos o melhor lugar e tudo preparado. Isso não é uma verdade. Hoje eu vou contar uma história de um rapaz que nos ensina muito, que realmente o mais importante somos nós do que o lugar. E se hoje você está aqui com o coração sem esperança, se hoje você está aqui com um sentimento de medo, né? Você não sabe o que vai acontecer, talvez ainda hoje, né? Hoje os medos são tão imediatistas, né? Antigamente a gente estava muito preocupado com o que vai acontecer daqui a um tempo. E hoje a ansiedade tomou o coração do jovem. O jovem ele está com medo do já. Quero te dizer que existe um jovem na Bíblia que ele vai nos ensinar que não importa o lugar, importante é nós. Amém? Eu queria que alguém ousado, que gosta de ler, viesse aqui. Quem gosta de ler? Você gosta de ler? Eu vou aí. Põe para mim, por favor, Daniel 1:8. Vai dar microfonia, não? Então vamos lá. Cadê? Você que levantou a mão? Vai aparecer ali, você lê para mim, tá bom? Ó, a Mariana vai ler aqui, hein, pessoal? Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Obrigado, viu, Mariana? Bom, então hoje nós já sabemos de quem vamos falar. De quem nós vamos falar? De quem nós vamos falar? Daniel. Antes de eu entrar sobre essa palavra, eu queria lembrar vocês, quando eu ministrei há 2 semanas atrás, a gente falou sobre Pedro, e a gente consegue falar de muitas pessoas na Bíblia que só fizeram o que fizeram porque eles quiseram. Davi, ele venceu Golias porque ele quis. Se tivesse outra pessoa com o mesmo coração e propósito que Davi, teria também vencido Golias. Isso é muito importante a gente entender, porque a gente talvez está sempre olhando e fala assim, por que as coisas só estão acontecendo com o outro? Talvez as decisões nossas, para que as coisas aconteçam na nossa vida, elas estão paralisadas. Decida fazer e Deus vai ajudar. Bom, eu quero falar um pouco sobre a história de Daniel. É muito longo, então se você tiver oportunidade, que na verdade a gente sabe que a gente tem, é só uma questão de organização, estude sobre Daniel, leia a história de Daniel. Vou dar uma resumida aqui. E Daniel era um jovem, como todos nós, né? E Daniel, ele estava em casa, e as terras de Daniel, Israel, foi invadida por Nabucodonosor. Ele mandou os soldados invadir Israel e pegar os jovens de lá e trazer para a Babilônia, né? Só que não era todos os jovens. Na verdade, os soldados eles precisavam selecionar os jovens que, de alguma forma, eles pudessem trabalhar em benefício à Babilônia. O que é trabalhar em benefício à Babilônia? É as pessoas que estão dedicadas a estudar, né? São aquelas pessoas, cabeças pensantes que nós chamamos. E Daniel estava no meio dessa potência de jovem para poder trabalhar em prol da Babilônia. Então Daniel foi levado para a Babilônia, e quando ele chega lá, ele exatamente relata e decide ter essa postura de entender que não é o lugar, é ele. E eu quero ensinar a vocês o que eu aprendi em Deus esses dias,
porque muitas vezes a gente tem dificuldade de tomar algumas decisões e ações, porque a gente acha que não encaixa, né? Poxa, eu estou na escola, então aqui não encaixa eu evangelizar, então aqui não encaixa eu falar de Deus, ou eu gerar de alguma forma uma possibilidade do evangelho ser aprofundado e a gente convencer as pessoas. Por quê? A maioria é multidão. Não acho que a maioria lá na escola é aquele que está esperando você ir e falar, hoje nós não vamos bagunçar, hoje nós não vamos causar, eu vou esperar a minoria chegar e trazer o evangelho, eu mudar de vida e eu achar que Deus é a essência, é o necessário e eu vou viver isso. Isso não é uma verdade. Só que o que acontece muitas vezes no dia de hoje é que o diabo ele veio para atrofiar a nossa mente. O diabo hoje ele quer atrofiar a mente do jovem, ele quer inferiorizar a nossa capacidade. Então a gente muitas vezes, que nem a Tatiane falou, a gente está até estudando, mas a gente fica, poxa, será que é isso mesmo que eu vou fazer? E aí tem gente aí que tem 4, 5 faculdades, não é nem porque gosta de estudar, é porque a indecisão é tanta que no meio do caminho fala, não gostei, vou mudando. Não tem problema você querer mudar porque você não se adaptou. O problema é quando você quer mudar porque você não se aceitou. Gente, toda mudança na nossa vida, ela é necessária. A grande maioria aqui, que está há tempos da nossa igreja, mudou dos adolescentes e agora está nos jovens. Né? Alguns aqui já estão em culto de casais, outros aqui acho que já estão em culto de senhoras, já está, né, Dri? Não? Ainda não. Então assim, mas a gente precisa mudar, e isso é uma constância na vida da gente. O problema é que a gente muitas vezes deixa o diabo nos paralisar, e nós somos a cabeça pensante para esse mundo. Entende que Daniel ele foi levado para um lugar onde não tinha, ele saiu de Israel e ele foi para a Babilônia. Quem fez isso foi Nabucodonosor, para tentar mudar a cabeça dele para o mundo. O que não pode acontecer é que nós representamos Daniel no mundo. O que não pode acontecer é que você é representante, você é Daniel dentro da sua faculdade, você é Daniel dentro do seu trabalho, para quem já trabalha, você é Daniel dentro da tua casa. Aqui é muito fácil a gente receber a palavra, a gente viver a palavra, a gente dizer o que a gente quer fazer. O difícil é a gente consolidar quando a gente tem que ir para lugares que nós não queremos. Eu quero que vocês entendam que Daniel não quis ir para a Babilônia. Daniel foi levado para a Babilônia. Com mais pessoas, Daniel foi levado. Talvez você não quer viver a história que você está vivendo dentro da tua casa, porque nem todos têm Deus como você tem. Mas o importante é você, quando estiver em lugar onde você não quer estar, que você não deixe de levar Deus com você. Esse versículo de Daniel 1:8, para a gente simplificar, Daniel disse, olha, eu vou para qualquer lugar que me levar, mas eu estou com Deus. Faz muita diferença na nossa vida a consciência e a ciência daquilo que a gente carrega como bagagem, daquilo que a gente leva para a nossa vida. Sabe por quê? A gente acha que fé é ausência de medo. Então, porque eu tenho fé, eu não vou sentir medo. Porque eu tenho fé, eu vou sair atropelando tudo aí, vou falar de Deus e as coisas não vão acontecer de ruins na minha vida. Isso não é uma verdade. Fé é a capacidade de superar o medo. É diferente. É através da sua fé que você vai superar aquilo que ainda você acha que te bloqueia. E Daniel, ele só falou isso, olha gente, eu vou fazer o que tem que fazer, não é o que eu quero. Porém, ele chegou num lugar onde Daniel, ele foi para um mundo, que é o mundo dos jovens, que a gente gosta. Trazendo para hoje, Daniel tinha os Nike Shock, tinha os Nike de última geração, eram os videogames, era o melhor trabalho, as roupas de marca. Babilônia hoje representa isso para a gente. Representa tudo aquilo que a gente tem numa facilidade de você simplesmente se submeter a uma ação ou alguma coisa que alguém obrigue você a fazer. O mundo ele vai fazer isso para a gente.
Tudo que a gente quer e a gente almeja, o mundo tem para oferecer para a gente. O problema é que a gente muitas vezes deixa com que o diabo ele mostre que nós não somos capazes de falar, não, isso para mim eu não quero. E eu não estou falando nem de pecado, tá? Não vou nem para essa linha de pecado. Eu estou falando realmente de força, de decisão, de se manter firme. Porque Daniel teve lá, fez as coisas que tinham que acontecer, estudou muito, Daniel estudou. Só que existiu uma situação onde Nabucodonosor ele teve um sonho, e aí ele chama os sábios de lá e fala, olha, eu quero que vocês traduzam o que eu sonhei, eu quero que vocês revelem, né? O que significa o que eu sonhei. E aí eles pegaram e falaram, tudo bem, me fala aí o que você sonhou, que aí eu vou falar o que é o seu sonho. Ele falou assim, tá aí o problema, eu não lembro o que eu sonhei. Aí o sábio falou, pô, então fica difícil, revelar alguma coisa existente eu consigo, trazer à existência aquilo que eu desconheço já não cabe a mim. E aí Nabucodonosor ficou muito irado e falou, então eu vou matar todo mundo. E aí mandou os soldados sair fazendo a limpa. E aí chegam na casa de Daniel e falam, olha, vai todo mundo morrer. E aí Daniel fala assim, mas deixa eu só entender, né? Já que eu vou morrer, eu queria saber só a causa. Falou, olha, Nabucodonosor teve um sonho e ninguém conseguiu revelar o sonho. Ele falou, então peraí, fala para ele pelo menos dar uma pausa, que eu vou orar. Escute uma coisa, se você hoje se enxerga no lugar que você não queria estar, ali existe resposta. Se você só lembrar que você levou Deus e você orar, busque em Deus, porque é o que a gente falou, todo mundo repetiu, não é o lugar, sou eu. Hoje é dia de você ter a resposta, porque é você. Deus ele vai revelar para a gente, para também trazer livramento. E Daniel ora, Deus revela, ele vai lá e salva a galera. Fala, olha, o sonho significa isso, 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 isso. Amenizou a situação e continuou. E aí Daniel teve grandes oportunidades, né? E ele sempre falando, olha, isso eu não quero, essa comida eu não como, isso eu não faço. E foi se mantendo firme. Existe uma situação que aconteceu há um tempo atrás, isso relata muito o que é um comportamento quando as pessoas enxergam quem a gente é. Então imagina assim, você está indo para uma padaria, isso aconteceu, tá? Então você está indo para uma padaria, de repente tem uns amigos seus que não continuaram a vida como você continuou com Cristo, e aí eles só estão falando ali de abobrinha. E aí você passa, você escuta o que está acontecendo. Mas quando você tem a ciência daquilo que você carrega com você, você é capaz de bloquear e parar até aquilo que está acontecendo, que você nem precisava se intrometer. Nós precisamos intrometer sim no mundo para colocar Deus. Nós precisamos ser mais ousados, porque se nós não ousarmos, o mundo entra dentro da igreja. O mundo entra dentro da faculdade, faz a bagunça que quiser, faz dentro do trabalho, faz onde quiser. Só que a mesma capacidade que nós temos. Eu não sei se vocês já tiveram experiência, eu vou resumir uma vez, gente. Eu fiz figuração na Globo. Eu fui, um casal de italianos me levaram lá para fazer um teste na Globo. E a gente sempre fala, nossa, eu não assisto Globo porque as novelas só tem coisa ruim, só tem pornografia, só tem palavrão, só tem não sei o que, isso aqui. E cadê os cristãos que vão estudar e vão escrever outras histórias para a televisão? Porque se a gente olhar, o problema não é o que está sendo transmitido. O problema é que falta aquilo para mudar o que está sendo transmitido. Porque a gente muitas vezes está aqui e o que a gente está transmitindo aqui, nesse mesmo momento os bar estão transmitindo música ao vivo e gente está ali e a música está agradando, está dançando, está satisfazendo. A televisão, ela precisa ser invadida por jovens que vai mudar uma história e pode sim ser através de uma novela. Pode sim ser através de um stand-up, pode sim ser através de qualquer coisa. O problema é que o que a gente não fizer, o mundo vai fazer.
É simples assim. A gente acha que a gente condena tantas coisas, só que são as grandes mídias que são dominadas pelo mundo, porque nós, como cristãos, não tomamos do mundo para falar, não, daqui, essa ferramenta precisa ser usada mais para Deus. A internet não é diferente disso. O Facebook, o Instagram, ou todas as redes sociais que vocês usam, não é diferente. E aí eu começo a perceber que o que falta para a gente é a ousadia de falar, olha, eu quero ser ator, não tem problema nenhum. E a gente se esconde, a gente não revela para os nossos amigos dentro da igreja, que olha, eu acho legal fazer teatro, fazer novela. Por quê? Porque eu vou ser condenado. Mas se você tem a certeza que você vai estar lá e vai ser Daniel, não tem problema. Porque o que eu não fizer, alguém vai fazer. A gente muitas vezes está dentro da igreja, nós jovens paramos de sonhar, porque nós colocamos o mundo como uma condição. Ah não, porque isso eu não posso fazer, porque o mundo está... Mas e aí, você vai lá e faz diferente. Porque aqui dentro da igreja, gente, não tem tanta coisa para todo mundo fazer. O que tem é muita gente para fazer muita coisa lá fora, isso tem. E é o que a igreja, a Bíblia até diz da nossa força. Jovens, sois fortes. E a gente não precisa usar força aqui dentro. Aqui a gente precisa usar o coração, a capacidade de ser cheio. Força nós vamos lá fora. Porque normalmente o que nos exige força é tudo aquilo que tenta nos barrar. Tudo que eu vou usar de força é aquilo que eu quero ultrapassar, né? Então é igual o carro, você põe uma força maior no motor quando você quer fazer uma ultrapassagem de alguém que está ali numa velocidade menor, né? Então é isso que a Bíblia diz, é isso que Deus diz a respeito de nós. O problema é que nós nos escondemos. Quanta gente parou de sonhar com essas coisas? Eu não sei, eu descobri de novo que eu sou jovem, né? Mas eu lembro que a minha conversa com a minha turminha, os meninos queriam ser jogador de futebol e as meninas queriam ser atrizes. Era super normal isso, né? E hoje a gente vê que as meninas não falam mais sobre isso e os meninos ainda também não querem ser mais também jogador, né? Querem ser youtuber, os negócios meio da internet, que não é o meu mundo muito não, eu sou muito da roça, gosto de conversar com o povo mesmo. Então assim, gente, se você hoje se enxerga escondido, entende uma coisa? Na Bíblia existe um menino, um jovem, que ele não se contaminou porque ele foi tirado da onde estava tranquilo. Ele simplesmente falou assim, pode por onde vocês quiserem que eu vá, pode fazer o que vocês quiserem, e eu já sei o que eu quero sobre mim. Eu já sei o que eu decidi na minha vida, então isso eu não faço, isso eu não como, isso. E através de uma decisão dessa, através de uma revelação que ele conseguiu trazer para Deus, trazer de Deus, muitas pessoas deixaram de morrer. Isso aconteceu, não foi dentro da igreja, foi na Babilônia, foi no mundo. E aí passou um tempo, né? Nabucodonosor faz uma estátua, né? Mas antes disso, aí estudaram e 4 deles, né? Daniel e mais 3 amigos passaram na prova. Foram os 4 melhores dali nas coisas que aquele lugar esperava, que era Daniel, Misaías, Azarias e... Não, isso é depois da estátua. Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Isso mesmo. Esses foram os 4 que foram os melhores. E foram os 4 que realmente se sustentaram dentro da Babilônia, depois de Daniel ter tido essa postura. Aconteceu que Nabucodonosor fez uma estátua e pediu para que todos o adorassem. E 3 amigos de Daniel falou, olha, isso eu não faço. Sadraque, Mesaque, Abednego. Fala, você não vai fazer? Não, não vou fazer. E aí eles pegam ele e falam, então pode jogar. Joga dentro do fogo. Entende uma coisa? Talvez você está hoje se sentindo atirado nos lugares mais ardidos da sua vida.
Por isso que eu perguntei se todo mundo está feliz. A gente sabe que não é todo mundo que está feliz hoje. A gente sabe que não é todo dia. Que eu acredito, mas a gente precisa ter a convicção do que eu carrego. Não é o lugar, sou eu. De novo aconteceu isso. E acontece que depois existe uma guerra, né? E aí a Síria derruba a Babilônia e Daniel é levado. Então Daniel é arrastado toda hora para baixo, para cima. E é lá na Síria que acontece a história onde Daniel é jogado na cova dos leões. Gente, o testemunho de vida, de livramento de Deus, pode sim acontecer dentro da igreja. E eu creio nisso. Nesse exato momento, a gente orou por pessoas que estão enfermas e a nossa fé, ela pode sim alcançar essas pessoas. A gente pode hoje, por estar aqui, estar sendo curado de enfermidades físicas, enfermidades da alma. A gente pode viver muitas coisas em Deus, mas eu acho que não tem coisa mais gratificante do que ter a experiência que Daniel teve. Falou: pode me levar para o pior lugar do mundo, eu vou provar que Deus é real. Ele provou, revelando o sonho, falando: olha, está aqui o sonho, não mata ninguém. Ele provou quando ele conseguiu implantar nos seus amigos aquilo que Deus era, e eles não se queimaram, e ele de novo foi provado. O problema é que, para a gente viver o evangelho com intensidade, eu estive na reunião hoje de manhã, e quando uma irmã subiu aqui e falou: nós precisamos, falou sobre a célula, né? Foi a pergunta: o que é célula? E aí falou que célula é a gente fazer eventos e faculdade, e prostíbulo, e centro da cidade, e levar coberta para os mendigos. E eu comecei a falar: poxa, se a gente tiver o coração de Daniel, se a gente tiver a bagagem de Daniel é Deus. Falou: olha, põe eu onde tiver, Deus vai estar. A gente vai poder transformar o que a gente espera do nosso bairro, da nossa cidade, da nossa nação. E essa música que a gente cantou, eu quero mudar o mundo, não quer? Vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Vamos mudar sim. A pergunta é: como vamos mudar o mundo? O que estamos fazendo para mudar o mundo? Porque o mundo muitas vezes, naquilo que Deus deixou para mim: Tiago, você vai mudar o mundo. Esteja só simplesmente escrito lá, Rua Nossa Senhora da Ressurreição, é o nome, gente. 66. Mudar o mundo talvez seja só mudar dentro da minha casa. Talvez as pessoas que eu tenho que fazer ali, e aí outro vai mudando. Isso é mudar o mundo. Porque senão a gente quer mudar o mundo achando que a gente é uma revolução global, e a gente não enxerga que talvez mudar o mundo é você entender a necessidade de levar Deus para quem está do seu lado. É a necessidade de você enxergar a dor do outro e falar: poxa, olha, eu estou aqui. Você não está aqui por acaso. A gente todo sábado está tendo a oportunidade e o privilégio de ouvir Deus falar assim: eu conto com você. O cuidado de Deus ele é tão forte que a gente não precisa se esconder para ouvir da palavra. A gente não precisa se esconder para aprender da palavra. A oportunidade nossa é tão forte que a gente está aqui com uma infraestrutura que talvez não, muitos lugares nem exista isso.
O problema é que para mudar o mundo, a gente precisa primeiro mudar a nós mesmos. O que você tem carregado? Com quem você tem andado? Quantas vezes a gente, por não querer, a gente talvez nem saia de Israel, né? Talvez a gente não quer nem ser a cabeça pensante para não ter o problema de ser levado para fora. Aí eu falo, não, vou ficar quieto no meu canto, eu não vou estudar, eu não vou me destacar. E a gente se esconde. Deixa essa noite Deus te achar. Eu tinha pedido uma música, infelizmente não deu certo, mas essa música falava que é no oculto que Deus vai responder aquilo que você espera e você almeja, e Deus, Ele cuida. Mas o mais importante e o mais interessante que Daniel fez foi saber quem ele era. Não sai desesperado fazendo alguma coisa sem que hoje você tenha em Deus a convicção de quem você é. Deus já falou quem você é. Deus já nos ensinou o que Ele espera. Não tem mais medo não, pô. Vamos se ajuntar como jovem, vamos fazer coisas maiores. E eu estou falando que coisas maiores nem sempre está relacionada a volume, está relacionada à qualidade. Coisas maiores não está relacionada a gente lotar isso aqui. Coisas maiores está relacionada a gente esvaziar o mundo. Não é de se encher igreja, é de se diminuir os bares. Não é de se encher igreja, é de se diminuir as pessoas que estão jogadas lá no centro da cidade porque foram desacreditadas dentro de casa. A grande maioria dos mendigos, quando estão na rua, é porque eles foram rejeitados pela própria família. Com tanta dificuldade financeira, aí vai se esfriando o amor, vai se esfriando o cuidado, e aí ele se enxerga totalmente incapaz, e ele fala assim, eu sou pedra de tropeço aqui, então eu estou atrapalhando. E ele pega e se retira, e vai lá e se torna um mendigo. O problema é que muitas vezes nós não fazemos as coisas sabendo quem nós somos. Então hoje eu queria orar com você, que sabe quem você é, mas o seu medo ainda é maior do que a sua fé. Você até quer ser tirado de Israel e levado para a Babilônia, você até é ousado, né? A gente sabe que o jovem ele é muito ousado. Não perde a oportunidade de estar no acampamento, porque a gente muitas vezes não dá o real valor para o acampamento, mas o acampamento ele é fora do normal, né? Os cultos, lógico que são, mas o acampamento a gente acaba recebendo uma unção que faz com que a gente faça coisas aí. E é importante você estar envolvido em todas as programações, mas eu volto a dizer, se você está com problema para estar no acampamento, se você já entendeu isso, nos procure, mas deixa a gente pelo menos tentar ajudar para que você esteja lá. E eu peço que você hoje pense como está a sua vida. Se você hoje até quer fazer as coisas, até quer que você seja um dos cabeça pensante, porque escute uma coisa, para destruir qualquer tipo de projeto, para destruir qualquer tipo de, vamos imaginar, um governo, por exemplo, não precisa ir lá e matar todo mundo, entrar lá em Brasília e sentar o pipoco em todo mundo, não, é só alguém conseguir acabar com as cabeças pensantes. É só alguém conseguir manipular a cabeça de alguém que se enxerga tão forte e potente e gerar nele uma impotência. É só isso. Não precisa matar nada. Para matar a força de um jovem dentro da igreja, é só alguém do mundo conseguir convencer ele que é irrelevante tentar lutar porque você é um. É só isso. O mundo, o diabo, ele não quer tirar a vida de ninguém. Ele quer tirar a capacidade de você se olhar como realmente Deus te vê. Daniel, ele foi para a Babilônia
consciente de quem ele era. E hoje eu não quero por emoção, eu quero porque isso aconteceu comigo, sabe? Hoje, inclusive, eu fui pro shopping, para um cantinho lá estudar, porque Deus falou demais comigo essa semana sobre a postura de Daniel. Eu estava com meus papelzinhos e falei, Tatiana mandou uma foto de um caderno. Eu falei, como homem e mulher é diferente, né? Eu estava escrevendo tudo nos guardanapos lá. E a Tatiana num caderno, imprimindo. Eu falei, não, vai ter slide. Então, queridos, eu queria que você... Eu volto a te dizer, não tem problema se você não estiver feliz hoje. Não tem problema se hoje você vê e nem sabe por quê. Não tem problema se hoje você até sabe porque você está aqui, mas você não... até agora não queria, porque você está com muito medo. Não tem problema. O problema é quando você não assume isso. Quando a gente não assume as nossas dificuldades, é impossível tirar elas. Quando a gente assume as nossas fraquezas, é mais fácil com que Deus venha e faça com que nós nos tornemos fortes. Quero que você pense um pouco sobre isso agora. Se o que te limita é você não saber de fato quem você é, você não se enxerga capaz de ser tirado de lugares tranquilos, porque você tem medo de, talvez quando você estiver numa Babilônia, você não conseguir falar, olha, eu não vou fazer isso. Talvez o medo do jovem dentro da igreja pode ser se corromper. E isso não é problema. O problema é ele ter a ciência que ele tem esse medo e não buscar ajuda para que isso seja quebrado. Gente, não tem problema, nós somos seres humanos. E hoje o importante é não é o que da forma que você chegou. O mais importante de um evento não é como ele começa, como a nossa vida. O mais importante é como termina. Daqui a pouco se bate o sino de 21 horas do sábado. E nós vamos decidir como a gente quer que termine isso. Se você veio triste, você pode decidir voltar diferente. Buscar em Deus um sentimento de paz e alegria no teu coração. Se você veio alegre, você pode decidir sair daqui chapado na alegria. Isso são escolhas. Mas o mundo vai nos levar todos os dias para lugares que nem sempre a gente quer estar. E isso é algo que a gente não consegue parar. Não tem como. E, gente, eu gosto demais de ficar em casa, mas eu preciso de segunda a sexta trabalhar e viajar ainda. Porque se eu não fizer isso, eu voltar para casa sem o suprimento que a minha família espera, eu quebro toda a estrutura da minha família. Então, a gente não consegue evitar os lugares, mas a gente consegue mudar quem somos, todos os dias. Então, se você hoje se enxerga como Daniel, que você só quer realmente ter a ousadia, nós vamos orar para você hoje. E se tem pessoas hoje que estão totalmente descrente de tudo, acha que hoje é o fim, você nem sabe, na verdade, o que se espera daqui para frente, nós vamos orar por você também. Nós vamos cantar uma canção e depois a gente vai orar por esses dois tipos de coração. Mas você primeiro precisa ter a ciência. Quando a gente quer ser curado de algo, a gente primeiro precisa falar onde dói, falar onde incomoda. Toda mudança, ela parte por um caminho de enxergar primeiro aonde está o problema. Aonde está o seu problema? Pensa agora em nome de Jesus.